Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Nicola Paixão e hoje eu estou aqui com o Thiago Siqueira, sócio proprietário da da Prime House. E hoje nós vamos falar sobre Caixa Econômica Federal. Vamos abordar vários temas, entre eles o Minha Casa Minha Vida e o terreno e construção. Thiago, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Nicola. É um prazer estar participando aqui desse bate-papo para a Fala um pouco de gente você. desmistificar muitas questões aí. O nosso escritório surgiu aí há aproximadamente 4 anos. A minha história aí, eu venho de uma carreira bancária de 15 anos dentro da rede bancária, como funcionário efetivamente do banco, né? 15 anos. 15 anos. E aí, ali num momento que a gente viu... Decidiu empreender. Na oportunidade Como de que foi mercado, a naquele transição? momento, eu tinha outros planos para a minha vida e acabou que deu sem planos para nossas vidas, né? Então, naquele momento ali, a gente acabou saindo do banco e entrou para o caminho da área de financiamento habitacional, algo que a gente já fazia dentro do banco, lidava ali no dia a dia, né? E aí mudou o cenário ali, né? Dos bastidores, ali com a figura de um banco à frente, né? Como CLT, partindo ali para um desafio novo. Foi muito bacana, um aprendizado nisso muito grande, né? Não tinha minha empresa na época, trabalhava em um outro escritório. Foi uma escola muito boa e aí partindo aí para atuar exclusivamente para a Caixa Econômica Federal, que nos abre um leque de opções. Legal. Agora me fala uma coisa. Por que pensou em crédito? Todo mundo que pensa em caixa. É bem para caixa você também? É isso? Por Vamos que lá, isso? porque é o banco da oportunidade. Então vamos lá, nós temos muito, é o banco que mais empresta, é um banco público, né? Então é um banco que tem muito benefício do governo, é um banco aí que detém mais de 70% aí do mercado imobiliário na carteira de financiamento habitacional, englobando aí obviamente toda a parte que recebe subsídios governamentais dentro do programa Minha Casa Minha Vida, linhas de crédito também convencionais para o público médio alto padrão. Então, é um banco que abrange todo mundo. Então, o cliente, quando ele busca a caixa, ele não fica ali travado numa linha de crédito especial. Então, ele tem uma gama de possibilidades. Quando a gente recebe esse cliente, a gente identifica esse perfil, né, para poder apresentar a melhor solução para ele. Isso quer dizer que a caixa consegue atender o cliente com uma renda de um salário mínimo até um mega empresário top da galáxia. Exatamente. Vocês têm crédito para tudo. Para todo tipo de público. Para o popular, com diversos benefícios governamentais, e o alta renda, que hoje nós temos a menor taxa do mercado, né? Em diversas linhas, para imóveis prontos, para construção, para aquisição de terreno, para de repente eu tenho meu lote, quero só fazer a obra, então a gente vai entrar em todos os detalhes, mas temos aí uma gama de possibilidades. Mas o que eu queria começar o nosso bate-papo aqui é o seguinte, é o que nós falamos nos bastidores. O que é preciso para desmistificar o medo que as pessoas têm de dar o passo e procurar o crédito e procurar o seu imóvel novo? No último episódio, que eu estava aqui com o Douglas, que você conhece, eu ainda disse, a maior dificuldade hoje é o primeiro passo. As pessoas ainda têm medo de ir atrás e entender. O que você acha disso, né? O que falta para mim, corretor, para você, facilitador, passar para essas pessoas perderem esse, entre aspas, medo? Porque depois que ela vai, ela vê que é o que meu pai falava, não é aquele bicho de 7 cabeças. Exatamente. O pessoal tem medo do desconhecido. Então, muitas vezes a pessoa acaba achando que é algo difícil, que é algo muito burocrático, que é algo impossível na vida dela. E não é. A gente tem diversas experiências aí em todos os públicos que é possível você adquirir o seu imóvel. Então, às vezes você já tem um imóvel, quer fazer uma negociação aí de venda, ou entrar na permuta, ou ainda aquele cliente que mora de aluguel e acha que a parcela vai ficar muito fora do que ele já paga de aluguel. E não é verdade isso. Eu acho que o primeiro passo é a pessoa se informar. Hoje a mídia nos ajuda muito nisso, porque vira e mexe aí, a mídia começa a jogar uma enxurrada de informação. Isso desperta curiosidade do público. E eles nos procuram, e a gente consegue mostrar que é possível. Então, o primeiro passo é
procurar o Nicola, me procura para a gente entender o seu perfil. Dentro do entendimento do seu perfil, buscar a melhor solução para você. Seja um imóvel pronto, seja construir um imóvel, seja um imóvel de valor X, Y, Z. Vamos identificar qual o seu potencial dentro da sua necessidade. Essa é a vantagem da Caixa. Ela consegue te atender em diversas modalidades. Minha Casa Minha Vida, imóvel popular. Daqui a pouco a gente vai falar de algumas faixas de renda e até o alto padrão. Então isso é importante para você que está nos assistindo, para você poder entender. Vem até nós para a gente poder desenhar o seu perfil para que a gente possa te mostrar. É isso. E a partir disso a gente começa a buscar o imóvel, para que não haja a frustração. Exato, é o que a gente sempre diz aí e sempre indica. O ideal é quando o cliente chega no seu atendimento, você já faz isso, né? Mas a gente sempre reforça, da gente entender o cenário de crédito para aquele cliente. Porque muitas das vezes aí o mercado tem uma dinâmica diferente. Buscar ali, primeiro entender, levar o cliente no imóvel e de repente ele gostar e acabar se frustrando por conta ali da capacidade dele de financiamento, o potencial de entrada, e aí acabar decidindo por não comprar naquele momento. E o melhor dia de compra foi quando? Foi ontem. Eu tive clientes que até se sentiram envergonhados. Isso é caso prático. Eu sempre procuro fazer aquele filtro. Que a gente conversa, eu faço o filtro, porque não, eu quero ir. Falei, então vamos. Às vezes eu ainda sou insistente e vou. Faço o meu papel de Uber imobiliário. Levo, vamos conversar, vou ver, eu vou te mandar. O cliente some. Por que o cliente some? Porque lá na conversa eu já identifico. Hoje a gente tem a praticidade de se fazer uma simulação pelo celular. Pelo celular. E a pessoa ali, ela fica, poxa, o que eu estou fazendo aqui? E ela perde a chance. Às vezes ela sonha com algo de exemplo. 1 milhão não dá, mas o imóvel de 500, bem feito, bem construído, atenderia ela perfeitamente. Sim, sim. Então, o caminho inverso, ele é muito, eu acho que não é nem importante, eu acho que ele é fundamental. Mais inteligente. Mais inteligente. Vamos ter mais assertividade no negócio. Porque às vezes aquele cliente ele não pode adquirir um imóvel de 1 milhão naquele momento, pronto. Mas ele pode buscar com você a aquisição do terreno em construção, através de uma construtora parceira sua, que vai trazer toda essa exclusividade para ele de um imóvel que depois de pronto vai ter um valor de mercado de 1 milhão. Então, talvez seja o time. Olha, não vou comprar um imóvel pronto, mas vou buscar um terreno em construção que vai me levar 12 meses de obra ali, e você vai ter um imóvel no mesmo padrão para esse sentido. Ou ainda, poxa, esse imóvel de 1 milhão não me atende agora, o que me atende é um de 500 financeiramente. Dá aquele primeiro passo, né? O imóvel de 500 hoje, daqui a alguns anos, ele parte para um imóvel de maior valor. Porque a gente sabe que, historicamente, a valorização desse imóvel é muito grande, né? Então, daqui 5 anos, esse imóvel que ele comprou por 500 vai estar com um valor muito maior de mercado, e aí fica muito mais fácil dele partir para um segundo imóvel. Então, é o primeiro passo. É o primeiro passo. E é o que a gente, aí aproveitando o gancho, às vezes no popular, às vezes a pessoa fala, puxa, eu não quero um apartamento nesse sentido, eu queria uma casa desse formato, mas é o primeiro passo. Você estando no seu imóvel, saindo do aluguel nesse público e tendo ali o time correto de passar alguns anos naquele imóvel, esse imóvel vai sofrer uma valorização, é o primeiro passo para algo no futuro. Então, hoje o cenário do brasileiro são difíceis os casos que tem aquele espírito poupador, que consegue poupar ali para dar 50% de entrada no imóvel, 60%. Você sabe disso, você está aí no dia a dia. E assim, você falou, isso eu acho que prejudicou muito o nosso mercado, principalmente o popular. Antigamente a FGTS era só para imóvel. Hoje, você consegue ir lá pegar a antecipação de FGTS. Isso prejudicou muito a aquisição? O FGTS hoje ele pode ser utilizado para diversos fins, né? Então, porque eu sinto que dificultou muito a entrada. Na verdade, o que acontece, né? O FGTS está lá, o banco utiliza para emprestar dentro de programas habitacionais o recurso do FGTS. Então, a origem daquele recurso é da base de FGTS que existe guardado.
Se há liberação para outros fins, aquela base diminui. Consequentemente, o valor que será destinado ao Minha Casa Minha Vida também diminui. Então são duas pontas. São duas pontas. É a Libera ponta aqui e diminui daqui. Então a balança tem que estar muito equilibrada para que tudo se mantenha. Por isso que às vezes falta verba. Exato. Por isso que às vezes falta verba. Isso é importante que os construtores, eles sempre perguntam, por que às vezes falta verba? Está aqui explicado. É o montante de FGTS disponível. Isso. E ali dentro, anualmente, né, nos finais de ano, há um orçamento previsto para o ano que vem, tudo sobre regulamentação ali do governo, né, através do Conselho Curador do Fundo de Garantia, que determina as diretrizes, regras, valor emprestado, se vai ser para imóvel novo ou usado, e o governo sempre vai ter a prioridade do quê? Destinar esse recurso para imóveis novos. Por isso que a gente não tem dificuldade de verba para imóveis novos. Então, para usado. Justamente, porque é para fomentar ali toda a cadeia produtiva que vem debaixo do imóvel novo, né? Então, no imóvel usado, o imóvel está pronto, então ele não vai gerar uma cadeia produtiva muito grande. Então, até aí a justificativa para isso. E aí o pessoal fala, nossa, a Caixa não libera o dinheiro do meu contrato. Não é a Caixa, gente. E sim, a origem desse recurso é governamental. Então, a Caixa só distribui. A Caixa é um instrumento. É um instrumento de distribuição. A Caixa é só a ferramenta ali no meio do caminho. Chegou o recurso para o banco, ele distribui. Não tem mais o recurso, tem que aguardar um novo recurso para redistribuir. Então, ele está no meio do caminho. A Caixa, às vezes, acaba tendo as costas largas e ele fica com toda a culpa. E não é assim. Não, isso é bom, isso é claro. É bom você deixar claro, porque às vezes a gente tem que... Eu não quero trabalhar com Caixa porque demora. Não é que a Caixa não tem culpa. E nem o governo tem culpa. É algo sistêmico que vai cair no dinheiro e vai sendo feito as liberações. É a demanda e a procura. Nós temos mais procura do que a oferta de crédito dentro dos programas. Então, por isso que todo início de ano é o melhor momento para se comprar, porque não costuma ter demora. As coisas fluem muito rápido, porque é o início, tá? O gargalo ali ainda tá, o galão tá cheio. Então, julho, agosto e setembro ainda tem a facilidade. A partir disso, tem os pinga-pinga, mas a partir de outubro, novembro, dezembro, Caixa já fica mais restrito, porque você usa toda a verba do período, né? E essa época do ano até que acaba não ficando ruim, que em meados de agosto eles já fazem uma projeção para o término do ano. Então, de repente, o que todo ano acontece, o X destinado a imóvel novo, eles já têm a projeção que não vai utilizar todo o recurso e está faltando para o usado. Então, há uma readequação ali normalmente pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia para que o Caixa receba mais recursos para esse público do imóvel usado. Alocação de recursos. Exatamente, tem um orçamento X do ano, então eles conseguem alocar se não for consumido tudo aquilo. E lembrando que esse trecho que nós estamos falando é para Minha Casa Minha Vida. Não tem nenhuma ligação com o SBPE. Então o SBPE vai embora. O processo entrou, ele se contrata ali em 20 dias, 30 dias estourando. Então não existe uma demora. Então eu digo que hoje o pessoal às vezes chega pra gente com medo, olha, eu vou procurar uma instituição X porque lá não demora, na Caixa demora. Gente, na Caixa não demora. Na Caixa não demora. Importante. É importante isso. Repita, Thiago. A Caixa não demora. Estamos tratando de assuntos diferentes. Minha Casa Minha Vida e público médio alto padrão. Entendeu? Então, hoje não temos nenhuma dificuldade de reserva. Então, o imóvel foi avaliado, não tem fundo de garantia, não tem interveniente quitante. Nós fizemos em 10 dias o negócio se finaliza. Nós fizemos 2, 3 há pouco tempo, foi muito rápido. Foi muito rápido, exatamente. Então a gente tem que quebrar esse mito, porque às vezes o mercado acaba pegando... acreditando nisso. Acaba recebendo uma informação fora de contexto, vamos dizer assim. Perfeito. Que o amigo X, ele teve uma dificuldade que demorou X meses para assinar o contrato. Tem muitas particularidades, você sabe disso. Não dá pra gente entrar no mérito, porque senão a gente vai chegar num vídeo bem grande, mas cada processo é um processo diferente, cada cliente é um cliente diferente, cada imóvel tem uma particularidade diferente, então a Caixa é um excelente banco para se emprestar. E o melhor momento foi ontem, e aí eu vou te trazer uma informação importante, que esse nosso bate-papo vai ao ar imediato. Importante. Aquele profissional que comprova a sua renda ali, o profissional autônomo ou o empresário que acabou não formalizando ali a sua renda, a Caixa aceita essa formalização, claro, toda lastreada da sua movimentação financeira do ano anterior, todo o respaldo documental, você levar essa informação para a Receita Federal e declarar o seu imposto de renda. Findou-se o prazo agora no final do mês de maio, só que o banco aceita declarações entregues até 30 dias após o prazo.
Então hoje nós estamos aí... Hoje é dia 12. Hoje é dia 12. Dia dos namorados, hein? Dia dos namorados. Parabéns a todos os casais aí. Nós estamos gravando hoje dia 12, mas ele vai ao ar na próxima terça-feira. Na próxima terça. E então, quando for ao ar, a gente ainda vai ter pelo menos mais 10 dias para o público ter aquele alerta, poxa, deixei passar batido no meu imposto de renda, não declarei. Busca, formalize sua renda, porque isso vai te trazer uma possibilidade de aprovação muito maior. Caso você tenha dúvida de como fazer declaração, nos procure que a gente vai te dar todo esse suporte. E aí, frisando e reforçando, tá? Tudo dentro da sua realidade, porque o banco ele não só vai pegar o papel da Receita Federal e falar esse cliente tem a renda, não, ele vai querer enxergar que você possui aquela renda. Então, o seu ano anterior, você vai comprovar através da sua atividade, os seus fornecedores, seus clientes fizeram os pagamentos na sua conta bancária, então é importante isso, porque tudo tem que ser lastreado, tá? Uma outra coisa, eu acho que um dos maiores diferenciais da Caixa hoje é a assinatura eletrônica. Fala um pouco disso, porque hoje em dia você trabalha, você está viajando, você está sem tempo. A Caixa é o único banco que permite a assinatura eletrônica. É o Nato Digital. O Nato Digital veio aí no final de 2025 e hoje eu posso dizer que mais de 95% dos contratos que nós assinamos dentro do escritório são via Nato Digital, porque ele traz uma tranquilidade muito maior, quebra as barreiras do presencial. Então hoje são poucos os clientes que eu tenho a felicidade de conhecer pessoalmente. Antigamente todo cliente ia no meu escritório, eu batia um papo, a gente tinha aquele contato. Hoje não, é tudo eletrônico, porque o cliente me manda documentação, a gente faz toda a análise sistêmica, o cliente assina eletronicamente, durante o processo, o cliente assina contrato eletronicamente, então é tudo eletrônico. E é muito seguro, é só um adendo, porque a Caixa, ela te envia os formulários de autorização para pesquisa de dados. Queria que você entrasse nesse detalhe, porque a pessoa fala, tudo bem, eu gosto de ir lá porque eu quero te ver, eu quero te entregar o documento. Mas a Caixa tem esses dispositivos, queria que você explicasse, por favor. Isso é importante. Toda e qualquer empresa, ainda mais a instituição financeira, ela precisa cumprir todos os regimentos e regras legais. Então, o primeiro passo é Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todo início de processo, o cliente tem que assinar um formulário de pesquisa cadastral, que vai permitir a gente iniciar aquele atendimento com documentos dele. E ao longo do processo, nesses formulários, são formulários de autorizações e de prosseguimento de processo. Hoje, o banco usa como principal ferramenta o GovBR. O GovBR, 100% da população tem. Não tem como não ter o GovBR. Porque se a pessoa precisa de um INSS, ela tem que usar a senha do GovBR. Se a pessoa precisa da CNH digital, ela precisa acessar o GovBR. Então, todas as páginas governamentais, o acesso é feito via GovBR. E a Caixa utiliza a plataforma do GovBR, totalmente segura. E com uma possibilidade também daquele cliente, aquele empresário, aquele profissional que tem outros negócios e tem um certificado digital, ICP Brasil, que é um certificado de assinatura eletrônica, é uma assinatura eletrônica diferente do Gov, para ficar mais claro. Pode ser assinado via certificado digital. Então, totalmente seguro. Totalmente seguro, totalmente legal, regulamentado. Seus dados só vão ser consultados caso você autorize via esse formulário. Isso. Então, o banco é pioneiro nisso. É o único banco que consegue conduzir um processo ali praticamente 100% digital. Então, hoje a gente tem situações do vendedor estar na outra ponta do país, o comprador está aqui e o imóvel ser na capital. Então, a gente consegue transacionar esse imóvel com maior tranquilidade. E o digital traz muito mais velocidade ao processo. Não depende de um agendamento, de alguém ir até lá, do deslocamento das partes. Inclusive no pós-assinatura contratual, que a gente tem ali a parte de processo de prefeitura e cartório. A gente consegue conduzir tudo isso em qualquer lugar do país. O seu escritório faz isso. O escritório do Thiago, além de fazer toda essa parte bancária, exclusiva à Caixa, ainda ele vai poder te dar esse suporte do pós-contrato. Prefeitura, cartório e o retorno para a Caixa. Porque quem vendeu só recebe de 5 a 10 dias úteis depois que esse contrato volta do cartório e a entrega no banco novamente, certo? Isso é importante, porque às vezes assinei o contrato essa amanhã, não. Tem um certo prazo ainda. Isso. O contrato bancário prevê que o vendedor
recebe a parte bancária após o registro contratual, totalmente seguro, totalmente regulamentado, e o compromisso de pagar esse vendedor do banco, da parte financiada, e se há algum outro valor ali de fundo de garantia, subsídio, que seja, coisas nesse sentido. Perfeito. Nessa primeira parte, nós fizemos um ensejo do que a Caixa faz, do que a Caixa vende, do que a Caixa disponibiliza, segurança. Agora a gente vai detalhar um pouco dois carros-chefes. Um, Minha Casa Minha Vida, e o outro, aquisição de terreno mais construção. Vamos começar pelo Minha Casa Minha Vida? Vamos começar pela Minha Casa Minha Vida. Então, por favor. O programa aí, ele vem se ampliando ao longo dos anos, né? Então a gente tinha aí um cenário de 2 anos atrás que a gente atendia ao público de até 350 mil, com rendas de até caiu no esquecimento, se eu não me engano, até 8 mil reais, né? 7 ou 8 mil reais. Já, as coisas mudaram tão rápido, muito dinâmico. tão rápido, tão dinâmico, a gente acaba, coisas que mudou há 3 anos, a gente já não se lembra, né? Mas o valor do imóvel, ele era até 350. Então, aí vieram sofrendo alterações. Hoje a gente consegue atender o público de rendas de até 13 mil reais. Isso é importante, ó. 13 mil reais, que aí traz uma facilidade muito grande para o público. E imóveis de até 600 mil reais. Lembrando que compradores têm que se enquadrar e o imóvel tem que se enquadrar. As duas pontas têm que se encaixar para ter essa situação. Então ali temos ali uma fatia ali da faixa 1 e 2, que vão para imóveis de até, no nosso município aqui, de até 264 mil. Com renda? Com renda de até 5 mil reais. Houve uma atualização recente. Olha, isso é muito... Aqui a gente tem, em alguns bairros, que são bairros estratégicos, Estoril, Continental, casas nesse valor, para você que tem essa renda de até 5 mil reais, casas até 250, você vai sair do aluguel facilmente. Então, nos procure, que nós também temos esses produtos para poder te oferecer. Para você sair do aluguel. Exato. E ampliando aí o faixa 3, que aí atende uma fatia muito maior no mercado, até 400 mil, houve uma nova atualização. Então era até 350, ampliou-se até 400 mil. Para o público que tem renda de até 9.600 reais. Aí a gente está numa fatia bem grande da população aí. E nessas faixas, o banco financia até 80% do valor do imóvel. Novo e usado. Para esse público, ele tem a liberdade de escolher o novo ou usado com as mesmas condições de cota de financiamento. 400 mil até 9 mil reais, é isso? 9.600 reais. 9.600 reais para imóvel até 400 mil. Aqui em Taubaté a gente encontra uma gama disso. Bastante. E aí, para o público nomeado como classe média, mas popularmente o pessoal está chamando de faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Mas o nome é nova, né? É nova, é a que iniciou agora, está fresquinho no forno. Está fresquinho. Para rendas de até 13 mil reais. Para esse público tem uma diferença. Renda de 9.601 centavos até 13 mil reais. Para o imóvel novo, até 80%. Para o imóvel usado, até 60% a cota de financiamento. A partir de 60%. E até 60%, né? No usado, até 60%. Então, esse público precisa ter aí uns 40% de entrada no mínimo para conseguir fazer essa aquisição. Então, esse público, talvez o caminho seja o imóvel novo, se der para enquadrar na Minha Casa Minha Vida, ou já partir direto para o SBPE. Porque a taxa de juros do Minha Casa Minha Vida classe média para o SBPE fica próxima. Tá? Ela não é a mesma, mas fica próxima. Estamos falando aí de uma diferença de 1,5% aproximadamente. Em números, para a pessoa que está nos ouvindo saber em números. Hoje, qual a taxa de juros média do Minha Casa Minha Vida popular? Qual a faixa de juros do Minha Casa Minha Vida faixa 4? E qual a média do SBPE? Só para a gente poder falar em números para o pessoal entender. Dentro do Minha Casa Minha Vida, ali no imóvel... Até faixa 1, no faixa 1, estamos falando de 4,5% ao ano. 4,5% ao ano. É um dinheiro de graça, praticamente. E aí, claro, de cada caso é um caso, né? Então, 4,5%, 5,5%, dentro de 6,5%, dentro do faixa 2. Faixa 3, na casa dos 7,5%, e o classe média, na casa dos 10%. 10%. SBPE,
inicia ali em 11,49. Então, assim, a taxa máxima da Caixa é 11,49. E para quem ganha de 5 mil a 9.600, está na faixa aí de 8, 9. 8%, E para quem ganha de 9.600 a 13 mil, 10%. Então você vê que são juros acessíveis para o mercado imobiliário. Sim. Só que a taxa de valorização desse imóvel ao longo de 2, 3 anos vai ser muito maior que a sua taxa de juros. Então é um bom negócio. E você sai do aluguel. O Minha Casa Minha Vida ele é voltado para a pessoa realmente sair do aluguel. Sim, sim. E aí quando a gente chega na esfera do SBPE e a gente analisaria uma taxa de 11,49 versus uma taxa Selic, que é o que regula aí o mercado aí não só de investimentos, mas a parte de financiamentos também, tem uma diferença ali de 3%, de 4% praticamente. Então, o retorno do recurso aplicado é maior do que o que você pagaria de parcela. Sim. Então, o financiamento habitacional ele é sempre uma excelente opção, sem contar com a valorização do imóvel ao longo dos anos, né? Então, sim. E um ponto positivo aí também, aí entrando aí no mérito terreno e construção, que é um assunto muito então, agora bacana. A gente vai, encerramos o Minha Casa Minha Vida, agora a gente vai falar do famoso terreno e construção. Que o pessoal é um tem tanto medo. Excelente negócio, tem construtor fazendo, tem investidor fazendo, tem pessoas que querem construir, não querem comprar o imóvel novo fazendo. Então, presta atenção nisso, porque isso é a cereja do bolo que só a Caixa tem. Só nós temos. E com condições muito atrativas, porque todos os públicos podem construir. Tudo que a gente falou de linha de crédito até agora, ela se aplica para o terreno de construção. Desde a renda de 1.600 Exato. Até o céu é o limite. O céu é o limite. O céu é o limite. O meu filho que está assistindo agora, Smallville, o do Superman. Avante. Então, e dentro da construção, nós conseguimos abordar 2 leques aí. Aquele público que tem o terreno que quer construir e aquele público que quer comprar o terreno e construir simultaneamente. Então, dentro do processo de financiamento, ele é muito simples. Ele é muito similar ao processo de aquisição de um imóvel. A documentação é a mesma? Praticamente a mesma, com algumas situações Sim. ali, claro, mas é muito tranquilo, Então, a grande diferença aqui, que é o pessoal, nossa, mas como é que eu vou construir isso? Como é que eu vou receber esse dinheiro? Então, tem N situações. Tem situação dentro do SBPE que o banco paga ali no momento do registro do contrato 80% do vendedor do lote, que ele vai precisar só custear 20% do lote, e antecipa mais até 20% do valor financiado para ele começar a fazer a obra. Ou seja... Já sai com dinheiro. Já sai com dinheiro, tem que ter um capital pequeno para poder ali custear a entrada do lote, mas ele consegue ali, com um bom profissional, que você tem diversos aí para indicar na área da construção civil, com um bom projeto, com um bom fluxo ali de programação de obra, isso é importante, de que ele descapitalize o mínimo possível, ou descapitalize ali, ele vai ter que entrar ali com 20% do todo da obra, mas que ele entre com esse 20% ao longo dos meses, não ter que sair na largada ali, botando um capital alto, ele se organiza para tá fazendo esses aportes ao longo do período construtivo do imóvel. E aí, nossa, Thiago, mas como é que o meu cliente paga essa parcela? A parcela ele só paga depois do imóvel construído. O que ele paga ao longo da obra é o encargo de evolução de obra. Então, inicialmente, o banco disponibilizou R$100 mil para ele pagar o terreno, então ele vai pagar o equivalente ao encargo de R$100 mil que ele tomou. Num segundo momento, o banco liberou mais 50 depois de 2 meses, digamos assim, ele vai pagar um encargo maior. Sucessivamente... É uma parcela cheia que ele vai pagando proporcional. Exato. A parcela, por exemplo, é R$1.000. Vão ser 10 fases. 10% ele paga 100, 20, 200, é dessa forma. Resumidamente é isso, depois a gente precisa analisar cada caso, mas basicamente em linhas gerais é isso, é proporcional. É a conta mais fácil de se fazer. Da sua parcela cheia, você vai pagando a proporcionalidade. A hora que conduzir, você começa a pagar a parcela cheia. A parcela cheia é o financiamento, que aí que ele entra em fase de amortizações. Então, se a gente firma um contrato em 420 meses,
Dali do momento que terminou a obra que começa a contar aquele Antes, prazo. antes, Antes é só o encargo, porque o banco está te antecipando um lógico. recurso para você custear Ninguém dá a dinheiro sua de obra. graça. Né? E é muito simples, gente. É muito simples. Nossa, mas demora muito tempo para o processo de financiamento sair? Não demora. O processo em si dentro do banco é o mesmo prazo. O que tem um time a mais é a questão da aprovação de projetos. A gente aprovou o seu financiamento, você vai desenhar com a sua equipe de engenharia, com a sua construtora, como que vai ser essa obra, levar isso a conhecimento do município, que precisa da aprovação dos projetos dentro da prefeitura. Isso sendo aprovado, tudo aprovadinho, a gente dá o início. Ou seja, se a prefeitura levar um dia, seu processo começa no segundo. Se a prefeitura levar 30 dias, seu processo começa no 31º. Tudo está ligado ao time do município. Então, não o financiamento. O financiamento de terreno de construção demora? Não. O que às vezes leva um pouquinho mais de tempo é o que tem por trás. Então, assim, você vem, entende, manda a documentação, você é aprovado. Você sendo aprovado, nós vamos te indicar a construtora, o arquiteto, você faz esse projeto. Fez esse projeto, apresenta na prefeitura. Aprovou o projeto, entrega aqui para o Thiago, aí ele começa o seu processo de financiamento que demora aí 40, 45, 60 dias. E daí começa a obra. É isso? Exatamente. Em linhas gerais, é dessa forma. É muito simples. E aí, pegando o gancho, nós temos financiamentos em andamento de 2 milhões, de 1,5 milhão, de 1 milhão, de 500 mil, de 300 mil, de 200 mil. Nós atendemos toda a fatia do mercado. O produto, o terreno de construção, atende todos os públicos. Eu gosto de frisar isso, porque às vezes a pessoa acha, puxa, isso aí é só para o público alto padrão, só para o médio, só para o baixo. Não, o banco atende. Nós temos parceiros de negócios, nós temos construtoras, que eles acabam fazendo o caminho inverso. Em vez de esperar terminar a obra para buscar o financiamento, ele sempre tem ali no leque de opções dele, iniciar uma obra do zero. Porque é uma forma do construtor ali, vende o imóvel na planta. Traz uma segurança. É esse detalhe que eu queria que a gente chegasse, né? Entrasse aqui um pouco. Para quem quer comprar para moradia, ok, vai ficar mais barato em torno de 20% a 25%. Ponto. Eu tenho essa conta, você pode vir até mim que eu te mostro. Simples assim. Agora, e para o construtor? É muito interessante. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai falar com um, vai falar com outro, não, mas a caixa. Tirem esse problema caixa da cabeça. A caixa não tem problema. O problema vem da onde vem o dinheiro para ela. Ela é só um instrumento. E se a gente fizer algo desde o começo bem alinhado, você vai estar sabendo passo a passo, já no futuro, do que vai acontecer. Você não vai ser pego de surpresa. Eu sempre trabalho assim com o Thiago, a gente todo mês, o que vai acontecer daqui a um mês? O que está previsto? Para quê? Para nem cliente, nem construtor ser pego de surpresa. Esse é o objetivo desse bate-papo. Passar o que a gente sabe para você também. Então agora me fala, por que o construtor ainda não usa isso? Por que alguns não usam isso? Talvez por conta daquele assunto que a gente começou lá no início. Falta de informação. Talvez insegurança do desconhecido. Tá. Hoje, eu entendo, e o mercado, muitas pessoas entendem, que é muito mais inteligente eu, construtor, ao invés de fazer o aporte do meu recurso próprio para deixar o meu capital parado ali por 6, 8, 12 meses e depois vender esse imóvel. Que é o giro. Para você que é o construtor, é o famoso giro. Você põe o dinheiro lá e demora até vender para poder tirar. Você pôs todo o seu recurso lá, que poderia estar ali, numa renda fixa, é o seu salário. Num investimento, com 14% ao ano aí, que nós estamos sendo Selic. Isso sendo muito conservador, né? Sim. E ele poderia ter o lote lá, já disponível para o cliente dele, para em vez de ele fazer a construção com recurso próprio, já faz essa venda, essa negociação diretamente no nome do consumidor final. Eu estou comprando o seu imóvel, só que eu estou comprando na planta. Nada mais seguro para as partes, eu como comprador e você como vendedor, um financiamento no meio. Por quê? Qual a vantagem para o construtor? O lote é meu. Eu, construtor, lote meu. Você, Nicola, está comprando, fazendo essa operação comigo. Na largada, eu já vou receber o valor do lote. Ponto. Os recursos para a obra vão ser liberados conforme o cronograma de obra, conforme a evolução da obra. Ou seja... Que é um contrato à parte contrato de construção. Isso garantido e sendo creditado
pelo banco. Pelo banco, por intermédio ali do cliente final, que é quem financiou. Você, construtor, ao invés de fazer o seu aporte de 600, 700 mil reais numa obra, você poderia estar fazendo um aporte de 200, seus outros 500 mil ali no investimento, que vai te trazer um retorno financeiro, a parte dessa negociação, com um aporte mínimo, e você tendo uma rentabilidade muito similar na obra ao que você faria 100% com recurso próprio. Então, no meu ver, acredito que no seu também. A gente nem ensaiou isso, hein, Nicola? Não conversamos sobre esse assunto. É um mito que se tem. Talvez ali, se for no frigir dos ovos ali, deu uma rentabilidade um pouco menor para o construtor, de 5, 10%. Mas ele ganhou com o dinheiro aplicado. Ele ganhou com o dinheiro aplicado, ele tem um risco menor de botar o capital dele ali, ele tem liquidez no recurso dele que está aplicado ali, se surgiu uma nova oportunidade, e de repente ele faz 3, 4 casas com aquele capital que ele tem projetado, porque ele constrói 100% com recurso próprio, ele poderia dobrar essa esteira dele de obra, em vez de construir 4, construir 8 nesse formato, porque em vez de ele aplicar X milhões ali em 4 obras, ele poderia estar dividindo esses X milhões em 8 obras. É uma alavancagem de obra. Exatamente. E nada mais seguro do que você já ter o consumidor final, porque muita gente procura. Nossa, eu queria construir meu imóvel, mas não sei por onde começar. Não, assim, quem me acompanha há pouco ou muito tempo sabe, melhor oportunidade para se comprar imóvel é imóvel em construção. Você tem o tempo para poder pagar a entrada, você pode colocar as suas características no imóvel, construir o imóvel do seu jeito, da forma que seu bolso permite. E esse modelo da Caixa ele é excelente para isso. Ele resolve grande parte dos seus problemas, que é o quê? A entrada, porque muitas vezes você tem o seu capital para poder pagar a parcela. Aonde que se amarra isso? A entrada. Isso, hoje, inviabiliza muito. De 10 simulações que eu faço, 8 ficam pelo caminho por causa da entrada. Então, casa em construção, terreno em construção hoje, é uma ótima oportunidade de mercado. Se atentem a isso. Sim. E aí, um adendo também, que você se programou para pagar uma parcela de X mil reais. Se até o sexto mês você estiver pagando 25, 30, 40, 50% desse projetado, que vai ser o encargo ali, todo esse capital que você iria de parcela, que você pode aportar na obra. Então, é um excelente negócio. É um excelente negócio. E para o construtor também, que ele, assim, já nasce vendido. Nasce vendido. Não tem negócio melhor para o construtor do que nascer vendido. Nasce vendido, rentabilidade garantida, risco muito pequeno, porque o imóvel já está no nome do comprador, ele vai ter aquele compromisso de finalizar tudo contigo ali, né? Os valores são liberados faseadamente, então você tem a garantia ali de que em determinado momento vai ser liberado aquele valor e você, construtor, vai receber aquele valor para ser aplicado na obra. Então, é um fluxo muito seguro. É um casamento perfeito para quem quer comprar e para quem quer construir. Tem ganhos dos dois lados. Exatamente. Certo? Exatamente. Hoje, então, eu isso diria faz que sentido. é o maior diferencial da Caixa. É o maior diferencial da Caixa. Esse é o maior diferencial da Caixa? É o maior diferencial da Caixa. É o carro-chefe hoje? Não é o carro-chefe porque hoje o público ainda tem medo do que não conhece. Então, a maior parte das situações aí são vendidos como imóveis prontos. Mas, geralmente, o segundo imóvel, a pessoa já está buscando nesse sentido, já se informou um pouco melhor, porque comprou o primeiro imóvel, vai para o segundo. De fato, poxa, quero esse imóvel dos sonhos, desse jeitinho, do jeito que eu sempre quis, com o padrão A, nesse formato. Então, essa é a melhor estratégia, a melhor solução para isso. Então, hoje você vê o terreno em construção uma das melhores modalidades para poder se ter um imóvel. Sim. Tá? A taxa de juros igual? De acordo com o enquadramento dele. Não de muda tudo nada. Que a gente já falou no início aqui, de acordo com o enquadramento dele. Atende todas as linhas. Perfeito. E aí, meio que encerrando, mas pode se tornar um gancho para um outro assunto, hoje a Caixa é o único banco que financia a aquisição de terreno. Então, aquele cliente que ainda não quer construir, mas ele já quer fazer a aquisição do terreno para se programar, começar a pagar aquele lote para construir daqui a uns anos,
Não tem outra forma de adquirir um imóvel com financiamento se não for pela Caixa Econômica Federal. E Tem ele uma consegue outra dar esse pulo, ele tendo esse terreno, depois ele consegue só contratar a construção? Exato. Tem uma experiência muito recente agora. Olha que um legal, experiência contrato prática. muito fresquinho, agora que saiu a semana retrasada. Um cliente que comprou um lote há 1 ano e meio atrás, fez o financiamento do lote, tinha uma projeção aí de que está esse lote 1 ano e meio e iniciar sua obra. Então ele fez a aquisição desse lote e já garantiu o preço do lote daquela oportunidade. Não tinha a possibilidade de construir naquela hora, porque ele precisava de algumas organizações pessoais ali. Findou-se esse financiamento, ele quitou muito rápido, 1 ano e meio. Chegou em 1 ano e meio, ele startou o processo de construção num terreno que já é dele. Construção em terreno próprio. É o passo a passo. Dá o primeiro passo. Perca o medo do desconhecido, né, Thiago? Sim. Dê o primeiro passo, que a vida é uma escadinha. Logo você vai estar lá no topo. Exato. Nem sempre o primeiro imóvel é o dos sonhos, mas é o que te atende naquela oportunidade. E é o primeiro passo para você chegar onde você quer. E agora eu vou estar fazendo aqui o encerramento de mais um radar imobiliário. Hoje foi com o Thiago, Obrigado pela representante oportunidade. de Caixa. Espero que tenhamos tirado as suas dúvidas. Sei que não tiramos todas, mas nós estamos aqui. Nos chama, que a gente vai até você, a gente conversa, a gente esclarece no detalhe tudo, para que logo, logo você seja um dos nossos clientes e um dos mais satisfeitos. Thiago, muito obrigado. Obrigado a você. Parabéns. Conte comigo, pela sua pessoal, história. conte conosco. E conte comigo sempre também. Obrigado. Um abraço. Um Tchau, abraço. pessoal. Tchau, pessoal.